Bom, vamos fazer a correção do PET 3 na terceira semana do primeiro ano. A questão que eu escolhi foi essa aqui, ó. A posição de um ciclista que viaja em uma ciclovia é dada pela relação dt igual a 1/5 de t elevado a 2, sendo d a distância percorrida em metros pelo ciclista no tempo t, medido em segundos, contado a partir do início da viagem. Tem duas questões aqui. Letra A, esboce o gráfico que representa a distância percorrida pelo ciclista em relação ao tempo. E a letra B, observando o gráfico que você criou, responda quanto tempo leva para o ciclista percorrer os primeiros 12 metros e como você pode calcular essa distância a partir da relação dt. Bom, então vamos tirar primeiro essa folha aqui e vamos fazer as questões. Vamos resolver primeiro a letra A, onde ele está pedindo para esboçar o gráfico dessa curva. Vamos escrever ela aqui primeiro. Letra A e a fórmula da curva. dt igual a 1/5 de t ao quadrado. Bom, para a gente fazer um esboço aqui, o esboço, gente, não é aquele gráfico todo certinho, feito milimetricamente. Não, esboço é só um desenho criado a partir de algumas informações, onde ele não precisa ter todos os dados técnicos de um gráfico. Sim, um croquis, vamos dizer assim. Bom, aqui nós já sabemos que isso é uma função quadrática, né? Que o elemento t aqui, ó, está elevado ao quadrado. Bom, eu sei que quem acompanha o t aqui, que é 1/5, ele é positivo, então ele é maior que a zero. T maior que a zero. Portanto, eu sei que a minha concavidade voltada para cima. Bom, eu sei também que não existe nem tempo e nem distância negativa. Bom, então se isso acontece, eu não vou ter nenhuma parte desse gráfico passando para o lado negativo, nem do eixo x, nem do eixo y. Então eu sei que esse gráfico vai ficar limitado, gente, apenas no primeiro quadrante. Por quê? Porque lá tanto x quanto y são positivos. Bom, vamos também delimitar, ou delinear, né? Escrever aqui os elementos A, B e C. A é quem acompanha o t ao quadrado, então A igual a 1/5. B quem é? Seria o que está acompanhando o t sozinho, que no caso não tem, então é zero. E o C também não tem, seria o elemento que se escreve sem o t no caso, né? Então eu não tenho, vamos colocar um ponto e vírgula aqui para separá-los, então eles são zero. Eu vou precisar de determinar agora as raízes. Bom, para eu obter as raízes, eu vou utilizar a fórmula de Bhaskara e do delta. Delta a gente sabe que é B2 menos 4 AC. Mas de cara aqui eu sei que vai dar zero. Por quê? Porque o B é zero e o C também é zero. Portanto, delta é igual a zero. Se o delta é igual a zero, gente, as duas raízes são iguais. Vou botar assim, x' igual a x, duas linhas. Ah, mas quanto que elas vão valer? Vamos lembrar da fórmula de Bhaskara? Seria x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes a. Não vamos precisar fazer o cálculo para a gente saber onde são essas raízes, né, gente? O delta eu sei que deu zero. Quanto que é o b? Já escrevemos lá em cima, zero. Então aqui vai ser 0 mais ou menos 0 sobre 2a. Portanto, eu sei que tanto x' quanto x duas linhas é igual a zero.
E se a gente for puxar um pouquinho na cabeça, né, nós vamos ver que tem que ser zero mesmo. Por quê? Não existe, gente, como a gente já falou, o termo independente. Então, ele não vai cortar o ponto, o eixo y, em lugar nenhum, exceto na origem. Porque, lembre-se, quando eu tenho um número sozinho na equação, é ali naquele ponto que o meu gráfico vai interceptar o eixo y. Como eu não tenho, e eu sei que o c vale zero, portanto, é na origem que ele vai ser interceptado no eixo y. Tá ok? E se eu for pensar um pouquinho mais, onde vão ser os pontos do vértice da parábola? Ora, nós já sabemos que delta deu zero. E o b é zero, portanto, o vértice, cujas fórmulas são x do vértice menos b sobre 2a, zero, né, gente? B. E o y do vértice? Vamos baixar aqui um pouquinho, né? E o y do vértice? Menos delta sobre 4a. Também é zero. Portanto, as coordenadas do vértice, 0 e 0. Bom, já sei que a concavidade é para cima. Embora aqui não vai ser bem uma concavidade. Porque, como dissemos, não existe tempo nem distância negativos. O gráfico fica todo no primeiro quadrante. Delta é zero. As coordenadas do vértice é zero. Então, esse gráfico, vamos desenhar aqui no cantinho, será algo parecido com isso aqui. Lembre-se, gente, esboço pode ser feito até à mão livre mesmo. Vamos colocar os dois eixos, representando apenas o primeiro quadrante. Aqui é a origem, 0, 0. Nesse eixo aqui, que seria o eixo dos x, a gente vai escrever o tempo, né? Que é medido em segundos. E aqui em cima, a distância, que é medida em metros. Concavidade, para cima. Não posso fazer isso aqui, porque não vai ter número negativo. Então, a gente já sabe que ele vai ficar todo no primeiro quadrante e sempre crescente. Será algo parecido com isso aqui. Ok? Portanto, isso aqui é o esboço do gráfico da letra A, né? Bom, agora vamos fazer a letra B. Eu vou voltar com a folha aqui, deixando aqui em cima, e vamos analisar. Observando o gráfico que você criou, responda: quanto tempo leva para o ciclista percorrer os primeiros 12 metros? Bom, deixa eu prendê-lo aqui um pouquinho mais. Vamos suspender esse gráfico aqui. Eu utilizei, gente, uma folha quadriculada, né? Por quê? Para a gente ter uma proximidade, uma certeza melhor de como a gente vai chegar nesse gráfico. Tá ok? Peguei aqui, ó, o eixo T, como se fosse o X, né? É medido em segundos. Contei 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5, 6, até 10. E aqui, ó, onde seria o Y, coloquei a distância em metros. Aí vocês vão pensar, mas segundo e metro, gente, nós estamos falando de um ciclista. Lembre-se, 1 metro para um ciclista não é nada. 1 metro é muito rápido para um ciclista percorrer. Afinal de contas, ele está pedalando uma bicicleta. Então, 1 segundo representa muito pouco para uma bicicleta. Como que a gente vai fazer isso? Vamos pensar da seguinte maneira. Vamos, através utilizando uma calculadora, podem utilizar do celular mesmo depois, na hora que vocês forem fazer, que a gente vai fazer umas operações. Eu vou utilizar o meu aqui, para a gente poder fazer essas contas aqui e observar, tempo a tempo, como que faz para chegar nessas medidas, tá certo? Então, pode utilizar a calculadora do celular mesmo. E em qual forma que a gente vai substituir?
na fórmula aqui, né, gente? Nessa fórmula. E quais valores? Os valores de t. T não está crescendo de segundo em segundo, então nós vamos substituir. Para não ficar suspendendo toda hora a câmera, né, gente? Eu vou colocar da seguinte maneira. Vamos escrever a fórmula aqui no cantinho, bem pequenininho, para não atrapalhar o gráfico, né? Só para a gente relembrar. D de t é igual a 1/5 de t ao quadrado. Ok? E vamos trocar esses valores de t aqui nessa fórmula. Quando t for 0, é o início da viagem, né? Ele montou na bicicleta e começou a pedalar. Então, t ao quadrado, no caso, 0 ao quadrado é 0. Vezes meio é 0. Então, ele começa da origem. Vamos lembrar do nosso esboço? Começa aqui. Quando for 1 segundo, bom, eu tenho t ao quadrado, então eu vou jogar 1 ao quadrado, no caso, para ficar mais rápido, vamos colocar aqui o outro celular aqui. 1 ao quadrado, vamos utilizar 1 vezes 1, que é a mesma coisa. Deu 1. Vezes 1/5. 1/5, vamos zerar aqui, 1 dividido por 5. 0,2 vezes 1, 0,2. Ok? A partir de agora, eu vou tirar o outro celular para cá, para a gente não ficar mexendo muito, e já vamos trabalhar apenas com o gráfico em si. Como se trata de um gráfico todo quadriculado, de uma folha quadriculada, eu vou pegar a minha régua e já vou posicionar exatamente em cima de 1. Eu sei que 0, aqui é a origem, né? É 0 mesmo. Como se trata de um quadrado 1 por 1, eu sei que aqui é 1 centímetro, aqui é 1 centímetro. Então, é a medida de cada divisão dessa régua aqui. Eu falei que deu 0,2, então vamos posicionar. Não precisa colocar no 0, viu, gente? Vamos colocar aqui um ponto mais claro, né? Posicionar dessa forma, exatamente em cima do 1 e subir 0,2 em cima do traço. Lembrando que eu estou fazendo com a caneta esferográfica, né, gente? Pode sair um ponto mais largo. Vamos deixar assim mesmo. Não vamos emendar por enquanto, não. Depois a gente vai emendar. Lembrando que isso aqui tem que ser uma parábola, né? Agora, t igual a 2. Bom, 2 elevado a 2 é 4, né? E se a gente fizer aqui 4, já sabemos que 1 dividido por 5, ou 1/5, é 0,2. Então, será 4 vezes 0,2, que deu 0,8. Então, com a régua certinho, coloca qualquer divisão, gente, da régua em cima desse traço aqui, que é exatamente onde está x igual a 2, vou marcar 0,8. Aqui é 0,5, 6, 7, 8. Então, em cima, eu marco aqui. Vou marcar um pouquinho mais forte, para a gente ver na hora que precisar. E assim vamos. 3 elevado ao quadrado, 9. 9 vezes 0,2, 1,8. Em cima do 3, 1,8. 5, 6, 7, 8. Aqui. Já podemos observar que o gráfico está fazendo uma curva, né? Está batendo com aquele esboço que a gente fez. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 0,2, 3,2. Então, em cima do 4, muita atenção, 3,2. Então, 1, 2, 3,2. 5 vai ser 25 vezes 0,2, 5. Então, 5 ficou fácil, né? 5 em cima do 5 mesmo, não precisa da régua, né? Só colocar aqui. 6 ao quadrado, 36, vezes 0,2, 7,2. Então, em cima do 6, eu vou marcar 7,2. Aí, se precisar de subir, eu subo um pouquinho lá para a gente ver. Então, vamos ver aqui.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já está aparecendo ali, né? Vou colocar certinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7,2. Mais ou menos aqui assim. Sai um pouco fora aqui. Olha, está subindo, né? Agora vamos com o 8, né? Espera aí, só destravar o celular aqui. 8 ao quadrado. Não, perdão, minto. Agora é 7. Desculpem. 7 ao quadrado, 49. 49 vezes 0,2. 2. 9,8. Então, aqui em cima, o rumo do 7. Vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui é 10. Então, aqui já é 9,8. Eu vou subir um pouquinho a régua para a gente ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E meio. 6, 7, 8. 9,8. Está subindo, né? Observe que lá vai só subindo. E está curvilíneo. Não chegamos ainda onde ele pediu, né? Que seria 12. Vamos ver se é a partir de agora de 8, né? Destravar o celular aqui de novo. Fazer a conta. 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 0,2. 12,8. Então, aqui no 8, na reta que está o 8, vou colocar 12,8. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui, né? 12,5, 12,6, 7, 8. Aqui em cima. Bom, passou, né? Porque ele pediu 12 metros. Lembrando que metros está aqui, então já passou um pouquinho. Antes da gente responder, vamos fazer aqui desenho. Eu vou tentar colocar o máximo perto aqui, mas acho que não vai dar não, porque a câmera não pega. Eu vou colocar a câmera mais em cima e depois que eu terminar de fazer, eu desço para vocês verem como ficou, tá certo? Lembrando que isso aqui, gente, está à mão livre, então a mão livre pode sair algo de errado, né? A gente tem que ir fazendo o traçado com muita atenção e devagarinho. Lembrando que pode vir a sair fora. Nós não temos um instrumento curvilíneo para esboçar um gráfico, né? E aqui ele vai subindo. Eu vou dar uma reforçada na linha. E aí eu vou passar para vocês verem como que ficou. Lembrando que isso aqui, gente, a mão livre, infelizmente, é isso aqui mesmo, né? Improviso. Então tá lá. Isso aqui segue indefinidamente, até o infinito. E o início está aqui, né? Aí, ó. Curvilíneo, como tinha que ser. Parecido. Deixa eu levantar aqui. E medir aqui, para vocês verem, né? Tá lá o esboço que a gente fez. Aí. Vamos voltar. Bom, ele pediu para ser em 12. Como que a gente vai fazer isso? A gente está vendo que o 12 está aqui, né? Certinho. Então, como é que a gente faz? Vamos com uma régua, ou com a mesma régua, vamos colocar aqui em cima do 12 e ver onde pegou lá na curva, né? A vantagem de fazer no papel quadriculado é esse. Pegou aqui, nesse ponto. Nesse ponto aqui. Como eu sei que aqui é quadriculado e todo mundo de 1 em 1, é a mesma medida que tem aqui embaixo. Então, se eu contar aqui em cima, eu sei o que deu aqui embaixo. Então, vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 inteiros, não chegou no 8, está antes dele. Então, vamos colocar em qualquer ponto aqui da régua. 7,5... 7,6, 7,7, mais ou menos aqui assim.
7,7. É só a gente pegar a régua depois, vamos voltar, colocar ela aqui, ó. Traçar algo parecido com essa medida aqui. Nós vamos ver que deu um pouquinho antes de 8. Estou jogando 7,7, aproximadamente, que a caneta esferográfica é uma ponta muito grossa, né? Então, ponto mais larga. Então, é meio difícil a gente jogar essa medida assim, até porque a régua, a precisão dela é apenas milimétrica, então não dá para jogar uma precisão muito certinha, não. Dá em torno disso aqui. Aí ele vem aqui e pergunta: como você pode calcular essa distância a partir da relação? Bom, aqui a gente aproximou, né? Porque ele perguntou, observando o gráfico, responda quanto tempo leva. Leva 7,7, por aí, 7,8, algo desse tipo. Então vamos tirar de novo essa folha, vamos utilizar a outra para a gente poder responder certinho essa questão, porque aqui vem o restante do cálculo, né? Vamos escrever aqui letra B e vamos repetir a fórmula. Então, só para ficar claro aqui, vamos escrever assim: para calcular, basta fazer 2 pontos. Eu pego de novo a fórmula, ou a equação, 1/5 de t ao quadrado igual a quem? A 12, né, gente? Que é a distância que ele pediu. Bom, aqui eu já posso operar, né? Eu tenho um t elevado a 2, ou ao quadrado, e 1/5 aqui atrás. Esse 5 está dividindo e vai passar para lá, multiplicando. 1 vezes t2, ou t ao quadrado, né? É t ao quadrado mesmo, igual a 12 vezes 5. E eu vou ter que t ao quadrado é igual a 60. Para eu tirar isso aqui, isso é um quadrado, todo mundo lembra, t sendo igual a mais ou menos raiz quadrada de 60. Fazendo isso na calculadora, gente, deu algo aproximadamente, vamos usar apenas os dois primeiros elementos, 7,75. Vamos puxar aqui no calculador, deixa eu destravar o celular aqui, para a gente usar a máquina para vocês verem como que fica. No caso do meu aqui, né? 60, raiz quadrada, perdão, aqui deu errado, né? Houve um engano aqui. Vamos limpar. Foi uma falha, né? Raiz quadrada de 60. Esse aqui tem máquinas que é ao contrário, viu, gente? Por isso que falhou aqui. Mas o importante é o resultado. 7,7459 é um número infinito. Então, vamos utilizar, como aqui é 5, vamos travar aqui, utilizar 7,75. Se a gente for observar o desenho que a gente fez aqui, não ficou muito fora, né? Lembra que tinha dado algo parecido com 7,7? Então, basicamente, é esse aqui o exercício que a gente está utilizando essa semana. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar no privado que a gente soluciona, ok?